Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupar muito. Bastidores do Poder. Olá, muito boa tarde a você ligado na Band. Vem chegando mais uma edição de Bastidores do Poder. E para você que sintonizou agora aqui o Grupo Bandeirantes, uma boa tarde, bem-vindo ao programa. Rose Guglielminetti comigo aqui no estúdio. Oi, Rose, boa tarde. Boa tarde, Walter Sena, boa tarde a todos. Bom, a gente está recebendo nos estúdios da Band o deputado eleito pelo Partido Novo, Alexis Fontaine, deputado federal e é aqui da nossa região. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter Sena, boa tarde, Rose, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, inicialmente a gente tem uma curiosidade, né? Sempre existe uma ansiedade para que o parlamentar eleito, o prefeito eleito, enfim, quem conseguiu algum cargo eletivo, assuma efetivamente o mandato. Agora, como o senhor não tinha histórico na política ainda, é a primeira vez, né, que se coloca como um postulante a esse tipo de cargo e foi eleito aqui para deputado federal por São Paulo, existe essa ansiedade? Como é que é? Existe a ansiedade de querer fazer o que a gente se propôs na campanha, né? A campanha era extensa, tinha uma pauta extensa. Então, de fato, a gente quer saber como realizar isso, né? Como entregar o que a gente tinha se proposto. Então, isso mexe com a gente, mas a gente tem que se preparar para essa posse. Muita coisa nova, mas a gente está tendo um bom apoio, estamos tendo muito bem recebidos na Câmara já nas reuniões prévias para poder iniciar com o pé direito, né? Deputado, uma das suas pautas foi a questão da reforma tributária. Na Câmara tem uma proposta de reforma tributária, de unificação de novos impostos em aglutinando, né, ICMS, ISS, IPI, vários impostos. O relator, ele disse que são 27 legislações só sobre ICMS, e isso acaba atrapalhando demais a conversa entre os estados para poder trabalhar com esse imposto. No entanto, essa reforma ela não diminui a carga tributária para o contribuinte ou para o empresário, que respondeu no ano passado em 32% do PIB brasileiro. A reforma tributária, na sua opinião, ela é alta no Brasil e é possível reduzir essa carga tributária? Todo mundo fala muito de um item só, que é a carga tributária de 33%, né? Que já foi para 35% e fica variando, e que a gente entende que um número bom, saudável para um país é na faixa de 25% a 27%. Mas muito pior do que a carga tributária para o empresário é a apuração, o processo de apuração, a burocracia da apuração, a insegurança na apuração dos impostos, custa isso enormemente para a empresa, e o prazo para pagamento dos impostos. No Brasil se paga imposto antes de emitir uma nota fiscal. Antes do teu caminhão sair do teu estado e ir para outro estado, você tem que pagar uma alíquota, que é o diferencial de alíquota. Ou seja, se você não tiver dinheiro no teu caixa, você não paga. Não faz o menor sentido nisso. E o que quebram as empresas é o fluxo de caixa. Existe uma frase que a gente fala muito, que cash is king, né? O caixa é a coisa mais importante da empresa. Sem caixa você não paga funcionário, você não paga fornecedor, você não paga impostos. Então veja que a reforma tributária, no primeiro momento, ela não tem obrigação e nem tem que baixar mesmo a carga tributária, porque senão nenhum estado vai aprovar, nenhum município vai aprovar, ninguém vai apoiar. Mas a gente já faz um bem enorme para a sociedade a hora que a gente simplifica o sistema tributário ao ponto de que você não precisa ter um departamento enorme e que qualquer pessoa consegue entender isso e poder empreender sem ter que se matar tanto, né? Sofrer tanto para poder apurar. No Brasil, você paga para pagar imposto. Agora, mas o senhor acha que a carga tributária é alta ou não? Eu acho que para um Brasil ela está próximo do limite dela. Eu acho que ela pode ser menor para estimular, sim. Tá. Existe uma questão, porque assim, a gente sempre entrevista empresários aqui e pessoas e políticos também, que diz que a burocracia atrapalha a vida do empresário brasileiro e a carga tributária também. Por outro lado, nós temos uma outra questão, que são os empresários que eles estão com problema com o fisco, acabam abrindo outras empresas, que são as chamadas empresas laranjas, tem escritórios de advocacias especializados nisso. Onde está o problema? É a falta de fiscalização do governo ou esse monte de imposto, esse monte de legislação que muitas vezes porque assim, você tem um empresário que é mau caráter,
dizer que ele abre uma empresa laranja para poder não pagar aquele imposto anterior e continuar sonegando, mas você também pode ter um empresário que nem sabia que tinha que pagar aquilo. Existe essa situação? Não, existe, mas o que eu falo assim, a causa dessa corrupção, dessa sonegação, é justamente de um sistema extremamente complexo, cheio de puxadinhos, cheio de exceções, que inclusive feitos muitas vezes para alguns grupos empresariais brasileiros que pagam muito pouco imposto. A verdade é que banco e montadora paga pouco quando você for ver a planejamento tributário que eles fazem. Quem paga muito imposto mesmo é o micro e pequeno empresário. Nesse aspecto que você falou, é exatamente isso. Principalmente o pessoal que está na faixa da micro e pequena empresa, que é desclassificado, rapidamente cai da faixa e tem que cair para um lucro presumido ou um lucro real. Ele o que acaba fazendo? Pega a família toda, cada um abre um CNPJ e vai indo. Eu conheço empresários do meu setor que não têm menor interesse em ter boa índole ou de vender a empresa dele. Eles abrem uma série de micro e pequenas empresas e vão carregando ela com passivos tributários, trabalhistas, cíveis e tudo mais. Quando ela está totalmente insolvente, eles largam aquela empresa e começam com o mesmo nome fantasia, no YouTube, no Facebook, no Google, mas a razão social já começa a ser outra, limpinha, trabalha mais um tempo, joga aquele sujeira. Agora, você consegue fazer isso só num país onde o sistema é tão burocrático que a própria burocracia ajuda muito mais as pessoas incorretas, né, e os sonegadores do que aquelas pessoas corretas. E eu falo uma coisa, que isso foi muito da minha campanha, né? Quando a gente não pune rigorosamente as pessoas que cometem os delitos, os erros, são os honestos que pagam com a perda da liberdade. Então, o excesso de lei nunca foi para os corruptos, acaba sendo para nós. É feito para eles, mas prejudica aquelas pessoas corretas e que perdem a sua liberdade. Não, dentro desse aspecto que o senhor fala, tem também empresário que não muda a razão social, nada, não abre empresa laranja, ele fala lá, eu devo, não nego, só que ele não paga. O problema é que a fiscalização e os mecanismos do governo não executam a dívida a ponto de resolver o problema. Quando vai chegar aquela bola de neve, está impagável, a ponto do que o empresário, nem vendendo dos prédios todo o passivo, todo o ativo que ele tem, não paga a dívida. Quer dizer, aí não adianta nada, no caminho ou perdoa a dívida ou faz lá aquela coisa de pai para filho para não cobrar juro, aquela coisa toda, ou o cara abre falência. Então, Walter, mas aí tem duas situações. Primeiro, é que esse negócio de não pagar mais agora está ficando cada vez mais complicado. Então, hoje, quem não consegue pagar impostos, imediatamente está se abrindo uma ação criminal contra ele. Então, assim, o cara já está numa situação... Vamos falar dos honestos, né? Os que são sonegadores, os bandidos, eles não são a maioria dos empresários brasileiros. A maioria é outra turma. Uhum. Tá certo? Esse hoje, se não conseguiu pagar o imposto porque está sufocado, porque se mata a galinha dos ovos de ouro no Brasil, ele agora, além de estar devendo, ele vai ter um processo crime e pode ir para a cadeia. Então, olha a situação dessa turma. Dessa turma que você está falando, que devo, não nego, pago quando puder, vamos dizer, os mal intencionados de fato, tem uma turma que eu me pergunto, por que chega a esse ponto? Quando você vê a Petrobras, eu estava vendo a Petrobras no valor econômico de hoje de manhã, ela tem uma dívida de 80 bilhões de reais por uma questão de cessões lá de, acho que é PIS, COFINS, uma coisa, em relação a aluguel de plataforma, uma questão... Então, ela fez um planejamento fiscal, o fisco, 5 anos depois, falou assim, isso é ilegal, e crava uma multa de 80 bilhões de reais na Petrobras. Como que a gente chega nesses pontos? O Banco Itaú tem dívidas bilionárias, o JBS tem bilionárias. Então, as leis também não ajudam. Se ela fosse simples, fosse sim, uma linha, é essa a base de cálculo, e assim que se paga, não se discutiria isso. Mas não. O livro do ICMS é o livro do Guinness Book, o maior livro do mundo é o nosso sistema tributário de ICMS. Bom, aí quem que lê isso aí? E digo mais, tem muito juiz que não está condenando as empresas porque entende que eles não estão conseguindo mais acompanhar as mudanças de leis que acontecem diariamente. É complicador também. Agora, deputado, o senhor tem... É uma pergunta que eu gosto de falar. O senhor tem de fazer, o senhor estaria, assim, digamos... preparado para se frustrar
no Congresso Nacional, chega lá na Câmara dos Deputados, o senhor está com essa ideia aí de modernizar a lei, de melhorar isso, melhorar aquilo, chegar lá, o senhor não consegue, eventualmente, um eco lá com seus pares, e aí nada disso vai para frente, não vai dar certo. O que o senhor faria numa situação dessa? Walter, não dá para se frustrar, porque a gente tem uma missão, né? Eu estou lá para fazer essas mudanças. Eu sei que eu estou numa democracia, eu sei que tem as dores da democracia, eu sei que tem gente que talvez não tenha visão. Eu acho que a minha missão é conseguir ser didático e mostrar para as pessoas, porque reforma tributária é uma coisa árida, né? Não é uma lei fácil de passar, não é uma discussão complicada. Se a gente conseguir ser didático, mostrar os pontos de forma bem clara, nós conseguimos ir convencendo a mesma oposição, porque eu estou para querer entender quem é contra a geração de emprego, quem é contra a simplificação do Brasil para poder ser mais acessível a todo mundo. Eu falo que uma lei tributária simples, ela é uma ferramenta de inclusão social, porque até um simples borracheiro, uma simples pessoa que está querendo empreender, não vai ter dúvida de como ele paga imposto. Mas no Brasil, para você apurar o teu imposto, você precisa ter PhD, você precisa ter gente, assim, um escritório de contabilidade enorme. Deixa eu perguntar uma dúvida, que eu acho que isso acaba gerando, inclusive, bons pagadores. Uma alíquota muito alta de imposto, o senhor falou que está razoável, né? Uma alíquota muito alta de imposto, ela pode levar as pessoas a não pagarem, né, esse imposto, ou pode impedir com que pessoas se aventurem a ser empreendedores no Brasil. Recentemente, nós recebemos aqui o pessoal do aeroporto de Viracopos reclamando do ICMS em relação ao querosene da aviação. No estado de São Paulo, o ICMS é de 25%. Em Alagoas, é 12%. Segundo eles, isso impede com que você tenha mais voos. E nós temos um problema no aeroporto de Viracopos, que é a ociosidade. Porque se fez um grande aeroporto para poder receber muitos voos e a gente não tem. O senhor acha que a redução de alíquota, ela é benéfica ou maléfica para o Estado, para o Brasil, não o Estado? E essa unificação, porque o governo Temer estava até querendo colocar um teto de 12% no Brasil todo, mas está uma briga entre os estados, porque aquele que vai perder não quer perder. E aquele que vai ganhar também, na verdade, ninguém quer perder, né? Como resolver essas questões que elas são tão importantes? Por exemplo, no estado de São Paulo, principalmente para Campinas, seria muito interessante a gente ter essa redução da alíquota do ICMS, porque iria fomentar a vinda de novos voos para o aeroporto de Viracopos. Como resolver isso? E como que o senhor poderia trabalhar como deputado para poder tentar resolver essa pendenga? Um dos vídeos da minha campanha dizia exatamente isso, né? Que o montante arrecadado em impostos é um produto entre atividade econômica e alíquota dos impostos brasileiros. É a famosa curva de Laffer, ou quem entende de administração, Return of Investment, né? O retorno do investimento é margem vezes giro. O giro, que é a atividade econômica, é o que mais interessa a nós. Então, se a gente baixa a carga tributária, nós vamos ter uma aceleração da atividade econômica. Isso significa mais emprego, significa mais pessoas trabalhando, significa uma atividade que diminui violência de uma certa forma, que as pessoas começam a ganhar seu próprio dinheiro, né? Essa questão, até as questões de saúde a gente consegue resolver. Então, o que acontece? Que aí é uma política tacanha, míope, de gente que fala assim, eu tenho um aeroporto aqui no estado de São Paulo, eu sei que o estado de São Paulo é o que maior movimentações de aviões que tem, então eu vou impor essa alíquota para essas companhias aéreas, que não é só para Azul, é para Gol, é para todo mundo, porque eles não têm como fugir dessa situação, porque o estado de São Paulo é a grande movimentação aérea. O que eles fazem? Eles atrapalham todo mundo, porque é a mesma história do excesso de impostos no cigarro e nas bebidas, né? Com a ideia de desestímulo do consumo. Bobagem. Na verdade, nós estamos estimulando o contrabando do Paraguai, porque quem fuma vai fumar uma cigarro que custa 5 ou 10 reais. Não é isso que vai impedir ele de fumar. Então, eu concordo plenamente com você que a redução da carga tributária nesses itens e acabar com essa guerra tributária, nós vamos, assim, dar saúde à atividade econômica. Coisas aberrações como essa que você está falando, sabe o que provocam? Provocam empresas que fabricam remédio aqui no estado de São Paulo, transportar elas até Goiás para botar ela numa embalagem ou Brasília e devolver para o estado de São Paulo. Mas acontece isso com o combustível. Não, acontece isso. Ele abastece o avião lá. E sim, em Brasília, por exemplo. Olha a loucura. Quer dizer, a gente começa por essas
planejamentos tributários a fazer movimentações desnecessárias, começa a criar situações, e desculpe falar, mas até a Zona Franca de Manaus, ela não tem sentido de existir. Hoje as coisas vão para lá para voltar para cá. É o tal do drawback que vai e volta. Porque é mais barato produzir lá. Então a gente não pode, como empresário, ter como drive onde eu vou pagar menos imposto para montar minha fábrica. Eu tenho que colocar conforme o consumo, conforme a atividade econômica. O Partido Novo é um partido, basicamente, aí que defende o liberalismo econômico, né? E as privatizações. O senhor é um privatista? O senhor acha que as estatais e o Estado tem que ser pequeno? Ele tem que ser essencial, porque essa palavra pequeno é muito perigosa, que as pessoas entendem muito mal isso. Eu acho que o Estado não tem que ficar distribuindo carta, eu acho que o Estado não tem que fazer poço de petróleo, fazendo perfuração, não tem que distribuir combustível, não tem que ter banco, ele tem que estar na atividade que promove um país com mais oportunidades, ou igualdade de oportunidades para as pessoas. Quando ele começa a usar ou criar esse monte de estatal, um resfriado no presidente da República ou uma gravação pega falando com alguém da JBS, despenca as bolsas de valor, dispara o dólar e bagunça toda a economia, como aconteceu esse ano no Brasil. Quer dizer, o Donald Trump lá nos Estados Unidos, para falar bobagem que for, que a economia americana fica totalmente inerte com as bobagens que ele fala. Mas no Brasil pegou uma gravação, um escândalo, como 40% da economia brasileira é estatal, tudo balança. Então, eu acho que esse excesso de estatal faz muito mal. Tem as pessoas que falam que é estratégico. Estratégico para quem? Quem? Vão roubar o nosso petróleo. Como? Vão roubar a placa tectônica, levar ela para a China? Não tem como. Você vai perfurar aqui e trazer aqui mesmo. Talvez essa defesa por transformar em estatal não seria por causa eu vou dizer assim, do risco de você ter por causa da corrupção, da falta de honestidade do brasileiro, e aí quando fala vão roubar o nosso petróleo, é de entregar por exemplo, para um gringo, para uma empresa gringa, toda a essência aqui do Brasil, a questão do petróleo mesmo, da tecnologia, porque assim, deixa eu tentar ser mais clara. Quando você monta uma empresa, e aqui no Brasil, eu já vou deixar isso aqui, porque senão daqui a pouco os ouvintes e os telespectadores vão começar a me xingar. A estatal, muitas vezes, ela deveria ser para poder fazer uma boa gestão, mas no Brasil o que nós temos são estatais que só servem para cabide de emprego. E para poder atender o político do deputado, para poder estar trabalhando, que muitas vezes nem é técnico. Então, talvez o desvio das estatais, elas podem ter sido criadas com uma origem boa, mas a gestão foi tão nociva e a história foi tão nociva que ninguém mais quer estatal, porque a gente só vê cabide de emprego. Por outro lado, quando você entrega só uma concessionária para o empresário, vamos pegar os pedágios. Quem que ganhou? Nós ganhamos boas estradas aqui no estado de São Paulo, são as melhores, mas o pedágio também é muito caro. Né? Então, onde está o equilíbrio? Porque, assim, ou nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É isso que eu quero saber do senhor. Porque se você entrega tudo para a iniciativa privada, quem é que vai defender o direito dos brasileiros? Porque já paga o imposto para poder ter bons serviços, né? E quando eu olho para o novo, quando eu me lembro, e aí o senhor pode me corrigir, da questão do SUS, por exemplo, de você tentar oferecer um serviço eficiente, mas às vezes também foi se defendido que seja pago, né? Como você garantir que uma pessoa que ganha R$900, ela tem acesso a uma saúde de qualidade privada? Nesse sentido. Então, eu vou te colocar assim, claramente o que acontece. As pessoas pensam que uma privatização brasileira seria a russa, né? Onde sai do Estado, vai para uma oligarquia e continua a mesma porcaria para o cidadão comum. Então, não é isso. Você pode fazer a privatização, mas depois vai abrindo os mercados aos poucos para poder promover a concorrência. A concorrência faz muito bem às empresas. Porque no setor privado, eu trabalho muito com o setor privado, porque a minha indústria fornece para as indústrias, qualquer corrupção, ela bate diretamente no resultado, no caixa. Então, se uma empresa tiver muita corrupção internamente dela, ela quebra, simplesmente ela quebra. E quem paga essa conta não é o contribuinte, é o acionista, quem tinha ações lá dentro. O problema dessas estatais brasileiras, primeiro que elas são monopolistas, não tem um estatal que está concorrendo abertamente. E se abrisse agora, a gente ia ver assim, um massacre mesmo, dá até dó das empresas brasileiras, porque aí, estatais brasileiras, porque aí qualquer uma privada iria muito bem, obrigado. Eu acredito no seguinte, né, que quem vai defender o cidadão de um eventual abuso dessas empresas privadas
é o próprio concorrente, abrir o mercado. O que não pode se imaginar é fazer a privatização e manter os privilégios. Olha o que acontece no sistema de telefonia. A gente não tinha telefone, tá certo? Aí fez as privatizações, temos telefônicas, mas são muito poucas. Elas prestam um péssimo serviço, custa muito caro. Porque as agências regulatórias que foram colocadas para poder defender o consumidor está mais a serviço das empresas privadas do que do próprio consumidor. E aí você entra mais num item da minha campanha. Agências reguladoras independentes, como se fosse a KPMG, a Deloitte, que a cada 4 anos tem que fazer a rotatividade, como acontece nas grandes empresas, para poder aí você um auditar o outro. Deputado Alexis Fontaine, deputado eleito, deputado federal pelo Partido Novo. Muito obrigado pela entrevista e uma boa sorte lá no seu mandato, viu? Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Valdo-Sênia. Obrigado, Rose. Sempre bom ser bem entrevistado por pessoas tão inteligentes, tão brilhantes. Bom, a gente vai para o intervalo. Bastidores do Poder volta já, não saia daí. Bastidores do Poder.